Para encerrar agora com chave de ouro, pedia ao Sr. Presidente. Bom, chave de ouro não vai ser, porque eu queria dizer, em primeiro lugar, queria agradecer o convite e queria dizer que a escolha que vocês fizeram foi de, como veem, 3 cidadãos notáveis, exemplares e que qualquer das pessoas que aqui está pode-me suceder como Presidente da Câmara do Porto. Ou seja, o Porto tem um manancial de pessoas que têm uma visão sobre aquilo que é a cidade e sobre o que é o futuro. Portanto, quase que me apetecia ficar em silêncio depois de ouvir estes testemunhos, mas ainda assim acho que alguma coisa deveria ser dita. Em primeiro lugar, Luís, as pessoas que participaram no grupo de WhatsApp do Rosário, em 2025, são eleitores, terão 18 anos. E é muito impressionante perceber que hoje as políticas públicas gerais ainda não estão viradas para aquilo que vão ser os decisores do futuro. E se calhar aqueles que vão sofrer as consequências de não fazermos hoje ou não prepararmos hoje aquilo que eles vão precisar. Essa é a primeira reflexão que nós devemos deixar. Não é apenas uma menina que atravessa o oceano num iate. São muitas crianças que hoje têm preocupações diferentes das preocupações que nós tínhamos, diferentes das preocupações que o meu filho mais velho, que tem 37 anos, tinha. E isto obriga-nos a refletir e obriga-nos a perceber que nós, os eleitores de hoje, aqueles que hoje estamos no Facebook, porque esses já não estão no Facebook, andamos a pensar numa agenda que é uma agenda muito nossa e não é a agenda do futuro, porque a agenda do futuro tem que sempre ser a agenda dos cidadãos do futuro. Portanto, essa reflexão tão importante. Depois perguntar como é que uma cidade pode, com os recursos que tem, conseguir completar esses desígnios que, no fundo, creio que nós interpretamos e queremos interpretar. Aquilo que falaram de termos mais árvores, acho que estamos a fazê-lo, de termos mais parques, de tentar resolver o problema do transporte público, lutando contra aquilo que são os nossos hábitos, o transporte individual. Todos nós andamos, quase todos nós que aqui estamos, continuamos a andar de carro e gostaríamos de poder continuar a andar de carro, mas estamos a perceber que não vai ser assim. Hoje há imensos jovens com menos de 25 anos já não tiram carta. Quando nós éramos miúdos, o que é que nós queríamos? Chegar aos 18 anos para tirar a carta. Esta era a verdade. No meu tempo ainda se tinha que pedir autorização, porque nós só éramos maiores aos 21 anos. Eu pedi ao meu pai para ir comigo ao notário, na altura era a conservatória, para poder dar uma licença especial, já não sei como é que se chamava. Hoje em dia há imensos miúdos que já não querem ter carta. Já não é a grande prioridade deles, mas a nossa continua a ser. E isso leva depois a estes conflitos, a estas contradições que nós temos na cidade. Porquê? Porque, vamos lá ver, o que é que nós percebemos? O que as pessoas querem é reapropriar-se do espaço público. A reapropriação do espaço público, eu tenho dito de vez em quando, assume hoje alguma coisa que só aconteceu no século XIX. E durante o século XX nós permitimos a privatização do espaço público. O espaço público foi privatizado através de condomínios e através, sabem muito bem, de que é do nosso automóvel. Nós, quando pegamos no nosso automóvel e andamos com o nosso automóvel no espaço público ou estacionamos à borda de um passeio, isto é uma privatização do espaço público. E o espaço público não é infinito, ele é finito. Hoje, as pessoas pretendem no espaço público uma coisa completamente diferente. Pretendem, por um lado, que ele seja ambientalmente acolhedor, pretendem que ali possam conviver, pretendem ali que possam ter usos mais diversos e pretendem, além de tudo mais, que ele tenha uma função ambiental. Ou seja, uma substituição daquilo que é o espaço público. Isto aconteceu no século XIX. No século XIX, as pessoas apropriaram-se do espaço público de que maneira? Antigamente, onde hoje encontram praças na cidade do Porto, praças e jardins, o que é que eram? Eram os grandes mercados. Em que as pessoas vinham da periferia com carros de bois e ali faziam as suas trocas. E depois, durante o século XX, o que é que aconteceu? Nós fechamos dentro de casa. Fechamos dentro de casa porque apareceu uma coisa chamada televisão, passamos a receber as coisas que nos chegavam dentro de casa. E hoje, nós o que é que queremos? Queremos reconquistar este espaço público. Isto obriga a fazer opções difíceis, porque, naturalmente, eu quero o espaço público, eu quero o vosso espaço público, mas eu quero ter a minha estrada e o meu lugar de estacionamento, e quero ter o meu carro. Eu quero que vocês andem de bicicleta e quero que aqueles que estão ali andem a pé, mas eu quero ter o direito a parar o meu carro onde quero. E, de preferência, se eu tiver dinheiro, prefiro parar o meu carro em cima do passeio e, de preferência, prefiro escolher até uma rampinha no passeio que está feita por uma passadeira. Não estrague os pneus. Portanto,
esta contradição, que tem sido, aliás, muito plasmada nas redes sociais recentemente acerca de algumas das opções que nós temos feito conscientemente, são aquelas opções que vão ter que ser tomadas no futuro, porque a cidade não pode ser tudo. E a cidade do Porto é uma cidade basicamente construída. A cidade do Porto é uma cidade, nós não temos grande espaço, nós somos o 7º município mais pequeno do país, do concelho mais pequeno do país. E principalmente, como dizia ontem o professor Hélder Pacheco, há 20 anos atrás ainda víamos vacas a pastar no Porto. Já não há. Porquê? Porque não há campos para isso. Os que houvesse, nós faríamos um parque. O resto está construído, está traçado, está desenhado. O Porto é uma cidade completamente ela edificada, em que tem zonas que estão renovadas, tem zonas que não estão, mas basicamente isto já não vai mudar. E, aliás, nós não queremos que mude, porque só mudaria através de uma daquelas tragédias às quais o Porto escapou. O Porto nunca teve um grande incêndio, o Porto nunca teve um grande terremoto e o Porto nunca foi bombardeado. E presumindo que não queremos nada disso, e sabendo nós que os edifícios que temos vão durar para além de 2025, seguramente vão durar para além de 2050, nós temos que fazer opções com aquilo que temos. E essa vai ser a meu ver, o grande desafio do futuro, é o que é que nós queremos. E acho que aqui devemos olhar para ouvir os mais novos. E devemos olhar menos para quem acha coisas e olhar mais para aquilo que são as pessoas que nos trazem, como estes 3 cidadãos do Porto, nos trazem o conhecimento. Eu bem sei que o conhecimento empírico hoje se sobrevalorizou através de todos nós termos opiniões sobre tudo, porque é muito fácil fazê-lo, porque antigamente nós escolhíamos a opinião sentados no sofá. Era através da RTP1, da RTP que nós tínhamos a informação. E era através dos jornais. Hoje não, cada um de nós transformou-se num produtor de opinião e um produtor de notícias, o que não tem grande mal. Só tem um defeito, só tem um pequeno defeito. É que corremos o risco de, em primeiro lugar, não fazer diagnóstico e depois de sermos aprendizes de feiticeiro. E muitas vezes aquilo que acontece é nós não ouvirmos, e por isso foi tão importante para mim, ouvir pessoas que, não estando ligadas à política ativa, mas podiam estar e deviam estar, espero que estejam, porque a política é isto, o que nós estamos a fazer aqui é política. O que nós estamos a fazer aqui é política, estamos a discutir policies. Pode ser que não estejamos a discutir politics, mas estamos seguramente a discutir policies. E esse é seguramente também o futuro da cidade. E é fantástico termos uma cidade em que conseguimos ter aqui tantas pessoas, já agora agradeço a todos que aqui estão, a ouvir exatamente aquilo que é o pensamento estratégico, do que é preciso fazer, do que vai ser preciso fazer. Porque tradicionalmente o que é que acontece? Tradicionalmente isto espera-se para a altura das eleições. Tradicionalmente espera-se para o ciclo eleitoral. E nessa altura que vai acontecer, invariavelmente, vão ouvir menos impostos, vão ouvir alguns empreendimentos e vão ouvir algumas promessas que depois provavelmente vão ficar no tinteiro e que para os nossos mais novos, para os tais que hoje têm 13 anos, já nem falo nos meus netos, não vão dizer nada, porque objetivamente não vão dizer nada, porque tudo isso não é mais do que a forma de nós adiarmos a decisão de problemas estruturais na cidade. Mas depois há a questão do poder, e a questão do poder é uma questão muito importante. A questão do poder é talvez a questão crucial neste tempo, porque aquilo que vos foi dito, ou nos foi dito aqui, tudo isto gira à volta de poder. E gira à volta de poder desta maneira. Nós hoje compreendemos o seguinte, que, em primeiro lugar, que nós somos, seguramente, eu não gosto de dizer a capital, somos anticapital. E, portanto, somos a cidade mais importante do Norte. O que acontece no Norte resulta muito do que aqui acontece, e o que aqui acontece resulta muito do que acontece no Norte. E, de facto, quando nós olhamos para estes indicadores, para os bons e para os maus, compreendemos que estamos a ser espoliados. Não há outra forma de o dizer. Reparem, nós estamos a dar um grande contributo naquilo que é importante para o país, mas quando precisamos de olhar para como é que os recursos são alocados, estamos a perder. E este perder é um perder muito mais complicado hoje do que era há 5 anos atrás ou 6 anos atrás. E porquê? Porque nós estamos no meio de uma nova revolução industrial. Uma revolução que provavelmente é tão importante como aquela que aconteceu quando foi inventada a máquina a vapor, que é tudo aquilo que tem a ver com a inteligência artificial, com a robotização e tudo isso.
Esta mudança vai destruir, em Portugal, mais de 1 milhão de postos de trabalho. E provavelmente pode criar mais de 1 milhão de postos de trabalho. Mas isto, nesta diferença, nesta charneira, vai haver quem ganha e quem perde. Eu acredito que a cidade do Porto pode ganhar. E por isso mesmo nós temos feito o esforço para trazer para cá empresas que trazem essas competências. Mas o problema é se quando nós começarmos a ganhar essa batalha, mais uma vez essa batalha, nos fizeram aquilo que nos fizeram no passado. Quando nos tiraram a banca, que era aqui que existia. As companhias de seguros, que eram aqui que existiam. E, portanto, nós vamos ter no futuro uma enorme batalha. E porquê? Porque nós vamos perceber o seguinte. Quando chegar ao momento do garantismo, quando aqueles que vão ficar pelo caminho, e não vale a pena terem grandes contratos de trabalho nem legislação de trabalho, esqueçam. Vai haver trabalho que vai desaparecer e vai haver trabalho que vai nascer. Nesta transição, eu acho que nós estamos a fazer o caminho certo e temos que fazer mais através do conhecimento, mais através das universidades, mais através de trazer para cá gente nova. E não me venham com os portuenses de Gema. Portuenses são aqueles que cá estão, que cá vivem e principalmente os que cá querem viver. Vejam a toponímia da cidade. Na toponímia da cidade encontramos nomes que seguramente não eram nascidos ali em Sedufeita. A minha família, olha, dos meus avós, dos meus bisavós, só um nasceu no Porto. Dos meus avós, só 2 nasceram no Porto. Não sou menos portuense por causa disso. Muitos deles vieram de fora, vieram da Alemanha e vieram de outros lados. E, portanto, nós vamos precisar para afirmar isto e para ganharmos esta guerra, já não nos vai ser suficiente nós sermos competentes. E somos. Eu acho que nós somos competentes. Somos empreendedores, somos competentes, temos o conhecimento, temos que criar condições para os mais novos que querem cá viver. Eu, nessa matéria, não me posso pronunciar se a cidade de hoje é mais confortável e mais interessante do que a cidade há 6 anos. O que eu quero é que a cidade daqui a 4 anos ou daqui a 5 anos seja muito mais ainda do que é hoje. E há uma coisa, pará-la é relativamente fácil. Parar a cidade é relativamente fácil. Será muito fácil nós pararmos a cidade. Basta fazermos as opções erradas. Se nós fizermos opções erradas, a cidade morre. A cidade hoje tem uma capacidade de atração que nós não podemos inverter, não temos o direito de fazer, mas o meu receio é que isso nos venha a ser retirado. E vai-nos ser retirado se nós não tivermos. Nós somos sempre. O Porto é um prestígio à procura de poder. Nós não temos conseguido ter objetivamente poder. Todos o sabemos. Devo dizer que, e aí discordo, José Manuel, eu não acho que isto se resolva com competências metropolitanas. Eu acho que as competências metropolitanas são muito importantes para criar sinergias. Sinergias, naturalmente, no ambiente, na mobilidade, em tudo isso. Obviamente que sim. E nós sabemos que no Porto, nos portuenses, eu incluo pessoas, estudantes, pessoas que cá vêm trabalhar, que trazem os seus filhos, que vivem fora do Porto. Basta pensar no pré-escolar. Nós temos hoje uma taxa de cobertura no pré-escolar no Porto de cerca de 140%. O que é que isto quer dizer? Que para além dos 100% das crianças que vivem no Porto, há 40% que vêm de fora, porque vêm com os pais. Porque os pais vêm cá trabalhar e aqui estão a trabalhar. Eles são portuenses. A Câmara do Porto paga isso e deve pagar. Porquê? Não é dispêndio, é um investimento. Nós estamos a investir exatamente naqueles que ainda não vivem no Porto, mas já são portuenses. Portanto, temos também que desmontar esta lógica do que é o portuense de Gema, que tem assim qualquer coisa de racista às vezes. Quando se diz agora ouve-se falar estrangeiro. Sempre se ouviu falar estrangeiro, ainda bem que se ouve. Agora não vamos deixar de falar português, com certeza. Até porque nós, quando vamos trabalhar lá para fora, e os nossos filhos vão trabalhar lá para fora, ou vêm lá para fora, nós não queremos que tratem os nossos filhos assim. Portanto, este conceito agora quase ideológico, que cobre da esquerda à direita, a dizer, está-se a ouvir falar estrangeiro, ainda bem que se ouve falar estrangeiro. E agora há uns que, para alguns de nós, com certeza que é melhor serem turistas porque entram no nosso restaurante. Para outros é melhor serem estudantes porque vão procurar aquilo que nós queremos, porque são os companheiros dos nossos filhos, ou porque são aqueles que enchem o Teatro Rivoli, ou que são aqueles que querem ver a cidade a vibrar e que chegam cá e gostam da cidade. Portanto, isso nós conseguimos fazer. Mas a política metropolitana em si não vai resolver isto. E não vai porquê? Porque, vejam bem, aquilo que nós precisamos para ser poder é assumir as competências que as minhas queridas amigas e os meus queridos amigos hoje já identificam como competências que deviam ser nossas. Hoje, a esmagadora maioria dos portuenses,
E eu estou aqui perante uma plateia particularmente bem informada, que não é, apesar de tudo, aquilo que é, diria, a radiografia da cidade. Mas reparem bem, as pessoas continuam a achar que, se há um problema de insegurança, o responsável é o Presidente da Câmara. Porquê? Porque eles acham que nós devíamos ter alguma coisa que pudéssemos fazer em termos de proteção e segurança. E eles queixam-se, por exemplo, da VCI. Dizem, há muito trânsito na VCI. E porquê? Porque eles acham que o Presidente da Câmara do Porto podia, pelo menos, mandar mudar alguma coisa na VCI ou mudar o trânsito na VCI. E não pode. Eles queixam-se que a CP parou o serviço para o Porto a partir de uma determinadas horas da noite, de Lisboa para o Porto, e que os filhos não conseguem vir ao fim da tarde. E eles acham que o Presidente da Câmara do Porto deveria ter alguma coisa a ver com isso. E queixam-se relativamente a matérias curriculares na educação, e queixam-se relativamente ao Joãozinho no Hospital São João. Todas essas coisas em que nós não temos nenhuma competência, mas a expectativa dos cidadãos é que nós a tenhamos. Ora, para nós reclamarmos essas competências, nós temos que ter poder. E porquê? Porque queremos ter o poder que é interpretado pelos nossos cidadãos, que não deixam de ser portugueses, só que eles acham que nós devíamos ter esse poder. Nós devíamos ter esse poder. E não temos. E quando finalmente nos dão alguns dos pseudo-poderes através da descentralização, esquecem-se sempre de mandar o cheque. O que depois, também isso representa, como compreendem, e vai representar no futuro a necessidade de nós fazermos escolhas que não são as escolhas mais industriosas. Porque, vejamos, sabem, por exemplo, que STCP, finalmente, os municípios vão assumir o capital da STCP. Chegou-se a um acordo com o Governo e, a partir de janeiro, vão ser os 6 municípios, a cidade do Porto vai assumir 54% daquilo que é, se quiserem, o déficit tarifário da STCP, mais as necessidades de investimento da STCP, aquelas que não são pagas até através de fundos estruturais, e depois lá vamos também. Até agora, a cidade do Porto não pagava nada disto. Isto vai representar, durante os próximos anos, 30 e tal milhões de euros. É assim, não é, Cristina? 33 milhões de euros em 3 anos. 3, 4 anos. Mas depois enganaram-se nas contas e disseram assim, já agora vão ter que pagar mais 1 milhão de euros. Agora, o Estado fica aliviado desta despesa. E a Câmara do Porto, as senhoras e os senhores que aqui estão, ficam afetadas por isso. Eu mesmo assim pergunto, mas o Presidente da Câmara achou que isto era bom. Eu acho que não temos outra solução. Porque se nós queremos e precisamos de resolver o problema da mobilidade, precisamos de resolver o problema das emissões de CO2. Nós não temos outra alternativa senão ficar com o transporte. Porquê? Porque o transporte individual neste momento representa na cidade do Porto 30 e tal % das emissões de carbono. Ora, se nós queremos reduzir as emissões, nós temos que poder intervir aonde? Na oferta. Porque a procura, nós não podemos gerar... Vocês viram agora com os passes mais baratos. De repente, as pessoas dizem, o passe é mais barato, eu não consigo entrar no autocarro. Então as cidades vão ter que resolver este problema como? Exatamente através da oferta. Da oferta de uma intervenção, uma oferta de transporte público qualificado, seguro, pontual, fiável, ecológico e ambientalmente aceitável. Aquilo que eu vos estou a dizer, no entanto, tem uma má notícia. É que aquilo que eu estou a falar em termos de custo vai permitir a substituição da frota, que ainda não está feita, mas não vai permitir aumentar a rede. Para nós aumentarmos a rede, nós vamos seguramente precisar, assim à cabeça, de mais 5 ou 6 milhões de euros. E vamos ter que esperar por 2024, porque até lá não podemos por lei. E, portanto, vejam bem, o Estado, no fundo, ao transferir esta competência que nós queremos, não transfere recursos. E não transfere recursos exatamente porquê? Porque o Estado, hoje, não acredita que as cidades tenham a capacidade de impor esta alteração profunda naquilo que é o poder. E, portanto, a cidade de 2025 vai ser a cidade que será determinada pelo poder que tivermos, pelo poder que nós fomos capazes de montar. E aí, eu acho que muitas vezes vamos ser concorrentes de outras cidades metropolitanas e seremos parceiros das cidades da região. Ou seja, voltaremos aqui ao princípio, à questão da regionalização. Poderão dizer, se calhar não era preciso. No mundo ideal, talvez não fosse. No mundo ideal, talvez não fosse. Porque o país é pequeno. No mundo ideal, o país era diferente. Neste mundo que nós temos, eu creio que o futuro vai obrigar exatamente a termos
poder. Mas esse poder assume-se de várias maneiras e assumiu-se quando nós ganhamos as eleições há 6 anos, porque era um processo independente em que, de alguma maneira, os cidadãos acreditaram, como acreditariam amanhã nestes cidadãos, como acreditarão amanhã noutros, que não estão dependentes desse poder central. E, infelizmente, aquilo que vai acontecer é que nós vamos ter, mais uma vez, um quadro comunitário de apoio. E esse quadro comunitário de apoio, a mim, assusta-me exatamente como assusta o José Manuel. Vou-vos contar uma coisa, e não vos queria demorar muito tempo, mas queria-vos recordar o que se passou quando eu cá cheguei, logo a seguir eu ter cá chegado, em janeiro de 2014. Em janeiro de 2014, eu fui insultado por todas as forças políticas da cidade, e não só, por ter dito que o Portugal 2020, que era uma patranha, ia ser uma desgraça para a cidade do Porto. Nós tínhamos passado eleições durante as quais nos tinha sido dito assim, preparem-se, vai haver tanto dinheiro para a habitação social, nomeadamente para substituir coberturas e para resolver os problemas ambientais, que as cidades vão ter que se preparar para terem o quê? Recursos próprios para a componente nacional. Vejam o que é que aconteceu. Não aconteceu rigorosamente nada. As cidades nessa matéria, em termos de habitação, tiveram 0. Passaram-se 6 anos e nós hoje dizemos, nós hoje temos de facto uma crise da habitação, não é apenas para os estudantes. Nós temos hoje claramente uma crise da habitação. Mas uma das razões pelas quais temos uma crise da habitação é que no último quadro comunitário de apoio para a habitação foi 0. Então vejamos, se nós hoje temos um problema, e temos um fortíssimo problema de habitação, um problema, aliás, que é comum ao mundo ocidental, nós, as cidades, se tivessem os recursos de fundos estruturais, a cidade do Porto investe por ano em habitação social cerca de 23 milhões de euros. O que, como compreendem, é uma parte muito significativa dos impostos que as senhoras e os senhores pagam. Reparem o que seria se, em vez de investir esses 23 milhões de euros, se só tivesse que investir 25% disso. E pudesse usar o restante recurso, porquê? Porque vinha dos fundos, e pudesse utilizar os restantes recursos para aquilo que os teus filhos querem. Era completamente diferente. Portanto, também aqui, o Estado tem leis para a habitação, leis básicas para a habitação, mas, reparem bem, qual tem sido a disponibilidade do Estado para investir em habitação desde 2007? 0. E não nos digam que foi sempre assim, porque não foi. Porque para os mais velhos, para a minha geração, não era assim. A minha geração viu políticas de habitação que existiam. E não tinha a ver com as leis, nem com as rendas estarem congeladas, como estavam no tempo, desde o tempo da velha senhora. O que é que aconteceu? Nós passamos uma geração em que os nossos impostos foram aplicados a quê? A dar bonificação ao crédito à habitação à classe média. Recordam-se disso? Durante anos, muitos de nós compramos casas, porquê? Crédito bonificado. Por acaso um mau sistema como hoje se verifica, mas pronto. Mas o que é facto é que foi isso. E o que é que aconteceu? Os planos de erradicação das barracas que resolveram muitos problemas dos que tinham maiores debilidades. Reparem, isso acabou. Hoje, para onde é que foi esse dinheiro? Para onde é que vai? Ou seja, esse recurso, onde é que vai? Tenta-se resolver isto como? Invariavelmente através da legislação. Em Portugal, continua-se a acreditar que tudo se consegue resolver através da legislação. E aqui não é preciso nós termos experiência empresarial ou universitária ou... Não. Pensem nas vossas casas. Se vocês amanhã estiverem em casa sentados com a vossa mulher ou com o vosso marido ou com os vossos filhos e há um problema, eu não acredito que vocês peguem num papel e comecem a escrever regras. Porque normalmente isso não dá bom resultado. Mas em Portugal nós acreditamos que a melhor maneira é nós sentarmos, escrevemos tudo num papel, depois vimos às janelas assim, já temos o resultado. Esta é a solução. Tem sido assim. E não vai poder ser assim, porque isso não vai resolver o problema do poder. Portanto, a segunda nota que eu queria deixar é, até 2025, nós vamos ter que ter poder. Poder é uma coisa que ninguém nos vai dar, que exige compromissos, que exige que as pessoas assumam o que querem e que as pessoas não se esqueçam desse poder que nós temos e que nos representam no poder cada vez que passam a ponta rápida e vão até lá abaixo dar uma volta, ou vão para o Parlamento, ou vão fazer isto, ou vão fazer aquilo. Porque, invariavelmente, nós depois somos esquecidos, e depois ainda é mais estranho. Diz assim, não, mas o Sr. Presidente da Câmara tem poder. Deu uma entrevista e reclama. Isto,
com todo o respeito, não se resolve com entrevistas. Isto resolve-se com a sociedade civil e também aí as empresas e a academia. Nós, de facto, percebermos que, com as mudanças rápidas que se estão a passar, se queremos guardar o futuro daqueles que hoje têm as escolhas que já fizeram no tal grupo do WhatsApp, que nós só vamos poder dar essas condições se nós hoje interpretarmos antecipadamente o poder que eles querem. E não abdicarmos de o fazer, porque isso é a nossa obrigação cívica. A nossa obrigação cívica hoje é prepararmos isto. Prepararmos isto representa, daqui a 2 anos, há eleições e vai ser preciso as pessoas tomarem decisões, tomarem opções claras. Decidirem o que é que querem. Decidirem como é que querem. Não vale a pena, como digo, discutir se vai diminuir o IMI mais 0,1% ou aumentar 0,3%, ou criar uma taxa disto, ou criar um imposto daquilo, ou reduzir um imposto. Infelizmente, a solução da cidade, eu acho que a cidade está vibrante, eu acho que a cidade está pronta para este embate, eu acho que a cidade é hoje vista, principalmente aos olhos de quem não vive cá, de uma maneira diferente do que era. Acho que nos veem de outra maneira. Eu acho que nós estamos preparados, portanto, para dizer o futuro dos tais que vão ter 18 anos em 2025 e só nessa altura é que vão poder votar, era bom que nós, entretanto, puséssemos mãos à obra e tentássemos assumir aquilo que é o nosso património, que foi feito, que está ali fora, em que temos as melhores universidades, temos os melhores miúdos, temos pessoas fantásticas, temos uma cultura vibrante na cidade. Cultura que diziam que não ia trazer pessoas. Vejam se não trouxe. Eu também acho que é bom de nós termos animação na cidade. Com todo o respeito, eu também gosto da aldeia. Quem gosta da aldeia vive na aldeia. Uma cidade é uma cidade. Uma cidade é uma cidade. Claro que tem que ser confortável, tem que ser interessante, tem que ter partes onde a gente encontra a natureza e tem que ter a praia limpa e tem que ter o rio. Agora, o que não se pode esperar é que isso aconteça em plena Avenida dos Aliados. Não é possível. Não é possível. Ou uma cidade ou é uma cidade, ou é uma vila ou é uma aldeia. E nós que sempre quisemos ser uma cidade. O Porto sempre quis ser cidade. E o Porto quis sair de dentro das suas ameias, destruiu as suas ameias para ser cidade e para alargar a cidade. Infelizmente, já não podemos alargar mais. E, portanto, a ideia de que nós agora podemos ter uma zona campestre no Porto não me parece muito razoável. Não me parece muito razoável. Não vamos voltar. Eu lembro-me de vir de elétrico, da Foz, para o Liceu da Manuel. Era só campos, vacas a pastar. Era bucólico. Esse Porto bucólico já não volta. O Porto que nós temos vai ser um Porto mais vibrante, mas pode ser um Porto, como dizem os miúdos, porreiro, em que, apesar de tudo, tem próximo de sua casa as coisas. E, Isabel, a proximidade para mim é muito importante. Porquê? Claro que nós não vamos poder amanhã, todos nós, viver ou trabalhar a 10 minutos de casa ou 15 minutos. Mas a verdade é que para a nossa geração nós acreditávamos que a distância tinha morrido. Os meus pais não se lembrariam de viver a meia hora do trabalho ou 40 minutos de trabalho, a não ser que não arranjassem um sítio próprio. As cidades expandiram-se, nós expandimos a cidade e a cidade ficou deserta. Porquê? Porque as pessoas achavam que a distância não era problema. Passaram a ter todos carro, a gasolina era barata, a distância não era grande coisa e como nem todos andavam de carro, as pessoas chegavam relativamente rápido. Hoje, a distância tem hoje um custo elevado. Não tem apenas um custo elevado na nossa mobilidade, tem um custo elevado naquilo que vão ser as nossas escolhas, até em termos de consumo. Hoje nós percebemos que se calhar vale mais a pena comer um bife de uma carne ali barrosã do que comer um abacate que foi produzido na Colômbia em termos daquilo que é o impacto ambiental. Ou seja, a pegada da distância é uma pegada terrível. E aí o que é que temos que fazer? Aquilo que a Isabel dizia. Uma cidade que em toda a sua quadrícula tenha o maior número de pontos de interesse, tenha o maior número de coisas que a assemelham a uma cidade, para que, apesar de tudo, naquilo que é a nossa vida ou no nosso tempo livre, nós não tenhamos que fazer grandes distâncias. Eu acho que isso é uma grande missão da cidade, fazer as coisas mais pequenas, mais schumpeterianas, mais small is beautiful, do que propriamente fazer grandes edifícios e grandes investimentos. Já falei que chego, muito obrigado a todos e foi um prazer estar convosco.